Pessoal, fala a verdade. Acho que Inácio pensa que todo mundo é bobo aqui no Brasil e acredita em suas narrativas mentirosas como se fosse tudo verdade. Comigo não, Violão. Ficou a semana passada inteira falando besteira e criticando os Estados Unidos. Agora dá entrevista querendo se passar de amigo de infância do Trump. Quem acredita? Mas o Caio Coppola destruiu a narrativa do velhinho lá no programa O Grande Debate da CNN. Vamos assistir juntos ao debate, pessoal, pois foi sensacional. Começa agora o Grande Debate comigo, Juliana Lopes, e com o time completo por aqui, os comentaristas Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Vamos debater em relação Brasil-Estados Unidos, as questões políticas que envolvem esse assunto, porque depois de semanas de negociação, os presidentes Lula e Donald Trump se encontraram pessoalmente. Chama atenção para uma das declarações do chefe de Estado brasileiro. Após a reunião, Lula disse que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não está em discussão e que Trump sabe que rei morto é rei posto. Vamos ouvir. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. Sabe? O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Vamos então ao debate. Boa noite, bem-vindos, Coppola. Queria começar por você. Bolsonaro realmente faz parte do passado? Esse encontro entre Lula e Trump fragiliza ou não o bolsonarismo? Claro que não. Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, o encontro entre Lula e Trump foi tardio, mal articulado e improdutivo. E o esforço do governo petista em transformar esse fiasco diplomático em um trunfo político é constrangedor. Vamos começar aqui separando a realidade da narrativa. Primeiro fato, Lula e Trump falaram com a imprensa momentos antes da sua reunião oficial. E conforme a apuração do Estadão, a presidência da República era contra a presença de jornalistas. Foram os americanos que insistiram em dar publicidade e transparência ao encontro, coisa que o governo petista abomina. O Lula só gosta de falar em ambientes controlados, com plateias simpáticas ao seu governo, respondendo a jornalistas pré-selecionados de acordo com uma ordem de perguntas estabelecida pela sua assessoria. Segundo fato, naquela breve conversa com a imprensa, quando Trump elogiou Bolsonaro publicamente, manifestou a sua solidariedade ao ex-presidente, o Lula ficou visivelmente agitado e incomodado. E aí, logo na sequência, encerrou a coletiva de forma abrupta, de forma grosseira, mentindo para os jornalistas, insinuando que haveria oportunidade para entrevistas após a reunião, o que não houve. Terceiro fato. Tudo que foi repercutido pela imprensa sobre a reunião partiu do governo brasileiro, sem confirmação do governo americano. No dia seguinte, o Trump limitou-se a parabenizar o Lula pelo seu aniversário, disse que tiveram uma boa reunião e deu a seguinte declaração sobre as tarifas, aspas, vamos ver o que acontece. Não sei se algo vai acontecer, mas vamos ver. Eles, os brasileiros, querem fechar um acordo, fecha aspas. Qualquer coisa além disso, pessoal, não passa de boato e rumor plantados pelo governo petista no solo fértil da imprensa militante. Aliás, o que chamou mais atenção no encontro entre Lula e Trump foi justamente o silêncio ensurdecedor dos americanos sobre a proposta brasileira e o aspecto político dessa negociação. O chanceler Mauro Vieira relatou que o Lula defendeu, endossou a atuação do STF contra Bolsonaro, contra os réus do 8 de janeiro, mas quando foi questionado sobre a resposta do Trump aos argumentos do Lula, o chanceler disse que o presidente americano, aspas, ouviu, registrou e não fez nenhuma objeção. Pessoal, na diplomacia, quem cala não consente. Quem ouve sem contestar não está concordando com o que está sendo falado, está apenas
ouvindo. Portanto, o Lula falar que provou a sua inocência, que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe e que o Bolsonaro recebeu um julgamento justo, não significa absolutamente nada sem uma resposta dos americanos concordando com essas afirmações. E como disse o Mauro Vieira, o Trump apenas ouviu e sequer reagiu. Mas, de qualquer forma, é cômico assistir ao Lula celebrando a sua própria mediocridade e ver o governo comemorando uma reunião apressada e mal costurada, cujo resultado foi apenas o compromisso de novas reuniões. A verdade é que Lula agiu de forma ideológica e irresponsável, demorando 10 meses para fazer uma simples ligação para o presidente americano. E por causa disso, o Brasil está exportando 20% a menos para os Estados Unidos e a nossa economia já perdeu bilhões e bilhões de dólares. Finalmente, o sucesso de qualquer iniciativa diplomática não se mede aí pelas suas intenções, mas sim pelos seus resultados. E o fracasso do Lula fica ainda mais evidente quando a gente compara os resultados do comércio exterior no governo petista com o governo anterior. Aspas para uma matéria especial do site noticioso Poder 360. Sob o governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, as exportações do Brasil aos Estados Unidos aumentaram 30%, saindo de 28 bilhões de dólares em 2018 para 37 bilhões de dólares no último ano da gestão. Na parcial do governo Lula, o crescimento acumulado foi de apenas 8%. 30% Bolsonaro, 8% Lula. E para quem acha, Ju, que isso é fruto de uma estratégia geopolítica, já que o Lula está se alinhando com os regimes autoritários da Ásia, a reportagem continua. Aspas. No governo Bolsonaro, as exportações para a China aumentaram 40%. Nos primeiros 2 anos do Lula, a alta foi de apenas 5%. Ou seja, essa reunião aqui, ela não fragilizou o bolsonarismo. Ela apenas expôs a incompetência do lulopetismo. Cardoso, queremos te ouvir. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre sucesso ou não da diplomacia, do trabalho da diplomacia. Mas esse encontro, voltando para essa fala do presidente Lula, fragiliza ou não o bolsonarismo? Olá, Juliana. Olá, Caio. Mas é evidente que fragiliza o discurso político de todos os adeptos de Jair Bolsonaro, que precisam, então, buscar certas situações retóricas para não poder encobrir a realidade, para poderem tentar encobrir a realidade que parece evidente. Vamos resgatar. Diante do julgamento de Jair Bolsonaro, o Brasil, segundo declara o presidente dos Estados Unidos da América naquele momento, sofreu certas sanções, inclusive caçando vistos às autoridades brasileiras. Ou seja, uma clara intervenção na soberania nacional. Naquele momento, os defensores de Jair Bolsonaro ficaram exultantes. O próprio filho do presidente disse, não, é agora, a punição vai vir mais, a coisa vai esquentar, vai piorar, olha lá, se meu pai for condenado, muito pior, muitas coisas muito piores vão acontecer. Chega, inclusive, a sugerir que o Brasil pudesse ser invadido pelas forças dos Estados Unidos da América. E muitas pessoas passam a defender os Estados Unidos como se fosse a sua pátria, como se não fôssemos nós, brasileiros, os atingidos pelas sanções de Donald Trump. O mal ao país pouco importava. Efetivamente, o que importava era a derrota efetivamente posta de um país que soberanamente reagiu pela voz de um presidente que não se curvou, de um presidente que soube se colocar e defender a soberania do país. Contra esta posição de um presidente que defendeu a soberania, até a bandeira dos Estados Unidos da América foi levada na Avenida Paulista, como se nós fôssemos estadunidenses, quando nós somos brasileiros e brasileiras, quando nós queremos o sucesso de situações que evitem punições ao Brasil. Ah, mas a incompetência é do Lula. Como? Ficou visível e toda a imprensa brasileira e dos Estados Unidos mostrava que o governo dos Estados Unidos não queria dialogar. Não abria espaço para negociação. Ah, então o Lula tem que ser submisso e olha tanto, pelo amor de Deus, me atende. Não, nós temos que ser altivos. Altivez é a força central de um país soberano. Um país soberano não se curva. E nós dissemos, queremos conversar com os Estados Unidos. Abram as portas em condições que sejam aceitáveis, assim o faremos. O quadro começou a ser amenizado quando na ONU Trump encontrou o Lula e ele sinalizou positivamente, dizendo, olha, o Lula parece um bom sujeito, quero falar com ele. Abriu-se então as portas e passou-se um bom tempo, não foi nada de improviso, se procurando uma reunião em Campo Neutro. Por que Campo Neutro? Porque nos Estados Unidos nós vimos o vexame que Trump submeteu a certos presidentes como Zelensky. Então, num campo neutro, com os devidos resguardos, com os devidos cuidados, e Trump topou. E então temos a primeira reunião entre 2 chefes de estados que representam países soberanos.
O Brasil não estava de joelhos, nem Trump de joelhos. Conversaram de forma altiva. E a partir daí acontece, como sempre acontece em quaisquer relações diplomáticas entre países, se marcam várias reuniões, justamente para discutir tarifa, situações, mas deixando claro que não estava mais em jogo, porque o Brasil não admite, porque o Brasil não se curva a eventual salvação de Jair Bolsonaro perante o judiciário. Isso foi virada de página. Isso virou passado. Agora estamos discutindo o Brasil, relação com os Estados Unidos, dois países que sabem efetivamente que são países soberanos. Uma potência mundial, outro um país em desenvolvimento, mas que não menos se orgulha da sua altivez, da sua soberania. Claro que aquelas forças que defendem Jair Bolsonaro vão tentar dizer que está tudo errado, que o Lula é culpado de tudo, que o Lula fez isso, que fez aquilo. Ele é culpado de sofrer sanções. A culpa é do Lula que atrasou a reunião, como se os Estados Unidos não tivessem fechado as portas para a negociação. E Lula é culpado de tudo, até de incendiar Roma, possivelmente. Mas a verdade é que a verdade é tão fática, tão óbvia, tão evidente, que parece claro que tudo isso acabou sendo um inicial prenúncio de sucesso. Eu quero ver como é que vão ficar os bolsonaristas se realmente as tarifas começarem a ser reduzidas. Aí vão dizer, não, foi o Trump que foi magnânimo, não foi Lula que foi competente. Alguma história vão inventar. E tem que inventar porque não tem recuo. Os que torceram pelos Estados Unidos, os que torceram para que o Brasil ficasse de joelhos, os que levaram a bandeira dos Estados Unidos no dia da pátria na Paulista, tem que inventar alguma coisa para poderem dizer que tudo é culpa do PT, tudo é culpa do Lula, e não do extremismo de direita, da dimensão autocrática que Donald Trump dá aos Estados Unidos da América. Afinal, eles não acham que o Brasil deva ser respeitado. Eles preferem ver o Brasil de joelhos, justamente para que seu aliado político possa se vangloriar e dizer, os curvei. Só que o Brasil não se curvará. Bom, tem uma série de assuntos, né, para debate entre Brasil e Estados Unidos, do tarifaço, Venezuela, as Big Techs. Mas, Coppola, olhando para essa questão diplomática, após esse encontro, é possível dizer, puxando um gancho do que você já disse aqui, que a diplomacia brasileira foi bem sucedida? Foi bem sucedida no quê? Ali em fazer um rosário de reclamações ao governo americano, que, nas palavras do senhor Mauro Vieira, apenas ouviu, registrou e não fez nenhuma objeção. Uma reunião cujo objetivo é simplesmente marcar novas reuniões, uma reunião tardia com o segundo parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos da América. O doutor Zé Eduardo diz que quem defende que essa situação escancara a falência da diplomacia lulopetista está, na verdade, buscando situações retóricas. Pois bem, eu trouxe aqui na minha argumentação inicial, 3 fatos incontestes. Primeiro, que foi a presidência da República que não queria a presença de jornalistas. Segundo, que foi Lula que, abruptamente, incomodado pelos elogios de Donald Trump a Bolsonaro, suspendeu a coletiva, de forma bastante grosseira, inclusive. E, finalmente, que tudo que foi repercutido pela imprensa nacional sobre esse encontro partiu do próprio governo. Ou seja, são narrativas do próprio petismo, que não foram confirmados pelo governo americano. E o Trump limitou-se a dizer o que sempre disse. Pode ser que eu suspendo o tarifaço, pode ser que não. Pintar isso como uma vitória chega a ser, com toda a vênia, ridículo. A vitória, ela depende de resultados que podem ser aí aferidos de forma objetiva. Como eu mostrei aqui, e isso não é recurso retórico, com o saldo da balança comercial brasileira e o aumento das exportações, tanto para os Estados Unidos da América, que no governo Bolsonaro cresceu 30% contra apenas 8% no governo Lula, e também em relação à China, esse parceiro estratégico do lulopetismo, só que nos anos do Bolsonaro aumentou em 40% a importação de produtos brasileiros e nos anos do Lula só 5%. Isso aqui não é retórica, isso aqui é economia, são dados. Ou seja, quem está sendo penalizado pela bravataria do senhor Lula, por essa coragem de palanque, pela política escrava da ideologia, é a economia brasileira, que está exportando, segundo dados de setembro, 20% a menos para os Estados Unidos da América, além de várias oportunidades de negócio que estão sendo perdidas por causa da ideologia na política externa que está dando as costas para o Ocidente.
Estamos de volta com o grande debate. Eu te conto que após a vitória do partido de Javier Milei nas eleições legislativas, o presidente argentino prometeu levar adiante as reformas que considera necessárias. Milei reafirmou os planos de promover reformas trabalhistas, previdenciárias e tributárias e pediu aos parlamentares da oposição moderada que apoiem a agenda dele. O partido La Libertad Avança, de Milei, obteve 40,68% dos votos, em comparação com 31,69% da coalizão peronista. Antes do pleito, o Congresso era dominado pela oposição e agora, com a vitória do partido de Milei, eles conquistaram 64 das 127 cadeiras em disputa na Câmara e 13 das 24 no Senado. Vamos ao debate Cardoso. Essa vitória de Milei nas eleições legislativas é uma chancela popular para as reformas que ele quer? Evidentemente, foi uma vitória surpreendente. Os prognósticos que se colocavam eram bastante pessimistas em relação a Milei. Por quê? Acusado de corrupção de uma forma contundente, tendo uma situação bastante delicada do ponto de vista da moeda, da fragilização da economia e cercado por uma crise social que ninguém nega, evidentemente a situação era difícil. A prova disso é que pouquinho de tempo atrás, ele perdeu as eleições regionais de uma forma preocupante. Claro, nós temos que explicar a vitória dele por diversas razões. Uma delas ainda persiste o desencanto com o período anterior, que foi composto por regimes peronistas e pelo ultraliberal, não ultraliberal porque é ele, mas um neoliberal, que era Carlos Menem, que começou a afundar o processo da Argentina até chegar nele, que se colocou como um outsider da política. O sistema político da Argentina não favorecia efetivamente uma situação de credibilidade. E um outsider como ele, que se diz ultraliberal, uma pessoa não identificada com correntes tradicionais da política argentina, ganhou uma proeminência. Bom, resultado, ele ganhou as eleições, ainda tem uma certa confiança da população e, claro, isso surpreendeu, especialmente porque contou com a ajuda de Donald Trump, que na boca da urna, o seu aliado ideológico, depositou lá alguns bilhões de dólares, o que deu um alento e uma esperança, talvez, ao povo argentino. A situação dele ficou bem mais confortável, mas não totalmente confortável no parlamento. Ele tem que negociar politicamente com outros partidos. Isso não é bem o talento natural de Milei, mas ele pode sim ter uma melhor situação de negociação política. O que vai acontecer no futuro? Não sei. Se ele subir no palanque da vitória e inebriar-se com o sucesso, não percebendo os problemas sociais que atingem a Argentina, as acusações de corrupção gravíssimas que envolvem o seu governo e o desencanto de certos setores que antes o apoiavam e que agora já estão com um pouco de pé atrás, tanto que na outra eleição ele perdeu, eu acredito que ele pode derrapar na pista. Eleição, como pesquisa, sempre é uma situação de momento. E ele conseguiu reverter, com a ajuda de Donald Trump, com os bilhões de dólares, a expectativa negativa que tinha. Conseguiu botar a cabeça para fora, respirar, ter uma situação mais confortável no parlamento. Agora, isso lhe dá uma situação de céu de brigadeiro para o futuro? Não creio. A situação social na Argentina é muito grave. Basta pegar os índices de situações que estão colocadas. Tentativas de reverter este quadro, se ele não tiver em mente, podem levar à corrosão do pilar que lhe dá sustentação para a verdadeira eleição final, que é o juízo das urnas sobre a continuidade do seu governo ou não. Saiu favorecido, foi uma vitória surpreendente, isso ninguém pode negar. Aliás, é muito ruim aqueles que negam vitórias eleitorais quando, evidentemente, não favorecem os seus adversários. E acham que quando aqueles que são seus aliados elegem, aí está tudo certo. Nós temos visto esse fenômeno. Quando a eleição não é boa para mim, foi roubada. Quando é boa para mim, efetivamente vale. Esse tipo de razão não é a razão que me ilumina. Foi uma vitória de Milei, tem que ser reconhecida agora. Isso não significa céu de brigadeiro para todo o futuro dele. Aguardemos. Coppola, quase todo político quer uma reforma bem-sucedida, né, para chamar de sua. Essa vitória de Milei é uma chancela popular para reformas? Sim, esse é o funcionamento da democracia. Você busca a maioria para apoio às suas ideias e agora a agenda liberal e reformista de Javier Milei recebe novo reforço popular. Afinal de contas, ele já havia sido eleito pelo povo argentino, a questão de poucos anos, para fazer exatamente isso.
Essa vitória apenas corrobora o mandato que ele tem, democrático, para implementar as suas ideias. Ideias que, diga-se de passagem, reduziram a pobreza na Argentina, não há questionamento sobre isso, reduziram sobremaneira a inflação na Argentina, uma redução de quase 90%, acabaram com o dólar paralelo, fortaleceram o câmbio, tornaram o peso a moeda mais valorizada no mundo. Se vocês visitarem o estado de Santa Catarina na temporada, encontrarão muitos argentinos. 71% do turismo internacional em Santa Catarina cresceu graças aos argentinos. Eles chegaram até a costa de Alagoas. 36% do turismo internacional em Alagoas aumentou, 8 em cada 10 turistas gringos argentinos. Por que isso? Porque agora a classe média argentina voltou a ter poder de compra, a ponto de a loja da Decathlon, que mais vende no mundo, ser a loja de Florianópolis. Não porque os brasileiros estão comprando. Os brasileiros estão pressionados com dívida, com juros, e o varejo no Brasil recuou 0,5%. Quem compra na Decathlon de Florianópolis são, essencialmente, argentinos. E qual foi a reação dos mercados? O ETF, o índice de referência, o mercado de ações, subiu mais de 20%. Bolsa, ações subindo 20%, 30%, até 50%. O peso frente ao dólar se valorizou. A moeda americana caiu 10%. Imagina isso. Risco país despencou e os bônus argentinos, ou seja, os títulos da dívida pública argentina, agora dispararam. O que isso significa? Que a credibilidade argentina está sendo restaurada por meio da liberdade econômica. Então, enquanto a esquerda estava sabotando o Javier Milei no parlamento, havia dúvidas. Agora não há mais, porque ele já tem maioria, pelo menos para conseguir vetar leis que prejudicam a sua agenda reformista. Então, a coalizão A Liberdade Avança conquistou uma importante vitória. Houve renovação aí de 50% do parlamento, 1/3 do Senado. Isso já solidifica a posição de Javier Milei e, como bem trouxe o doutor Zé Eduardo, faz bem ter os Estados Unidos como aliado. É bom para o país ter a maior potência do mundo como sua aliada. Isso garantiu ao governo argentino empréstimos do FMI e empréstimos do próprio governo americano. E por que isso é bom? Trazer esses bilhões de dólares para dentro da economia. Porque assim o Javier Milei consegue pagar a dívida pública que antes era impagável, construída em anos de política socialista peronista. Porque assim ele consegue ter, na falta de uma expressão melhor, fluxo de caixa para implementar as suas reformas liberais, dar poder para o povo argentino e não fazer como o governo brasileiro, que nunca antes na história desse país tirou tantos recursos do setor produtivo e acaba de bater mais um recorde, elevando aí os impostos em relação ao PIB a 34% das riquezas geradas no país. Senhores, muito obrigada pela participação. Essa edição do Grande Debate termina por aqui. Bem, eu sou a Dona Zefa e se você gostou do vídeo, deixem seu like, comentem, se inscrevam no canal e acionem o sininho. Obrigada e abraços.